eram excluídos. Sabe o que Jesus faz em Lucas no capítulo 19, no versículo 5? Zaqueu, desce daí depressa, porque me convém hoje em tua casa ficar. É para você também, Zaqueu. O chamado inclui os publicanos também. Na época de Jesus, os leprosos eram excluídos. Eles tinham que chegar num lugar e avisar que estavam chegando, anunciar imundo, imundo, alguns lugares com sinos. Aí em Mateus no capítulo 8, chega um leproso para Jesus: Jesus, ninguém me toca, faz tempo que eu tive que sair da minha casa. Ele não diz isso, mas é a história, o que acontecia com uma pessoa quando ficava leprosa. Ela tinha que sair da sua casa, ela tinha que sair da comunidade. Imagina um homem que está anos e anos fora da sua casa, anos e anos sem ser tocado por alguém, sem sentir o toque de ninguém, sem sentir palavras, apenas tendo que declarar que é imundo. Ele chega todo de Jesus, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Na época de Jesus, qualquer homem teria dito: sai daqui, seu imundo. Sabe o que Jesus disse? Eu quero ser limpo. E depois de anos sem receber um toque, Jesus o tocou. Eu quero dizer para você que você pode ter entrado aqui leproso de tanto pecado, pensando que Deus não quer mais nada com você, porque até seus amigos desistiram de você. Mas tem um Deus do céu que não desistiu de você. Ele não se cansa de ir atrás de você. Ele é o nosso Deus e vai te alcançar. Ele não te exclui. Mulheres com fluxo de sangue eram excluídas. E o que Jesus faz? Em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 25, no final, ele pega uma mulher que tinha essa doença. Ela é curada e Jesus a chama de filha. Sabe o que é curioso, irmão? Nesse texto, é que essa mulher, depois que foi curada, estava tentando se esconder. Porque todos a conheciam, há 12 anos ela tinha esse problema. Era uma mulher conhecida por essa dificuldade, tentou gastar com médicos. Notícia ruim corre rápido. Então ela não poderia estar ali tocando Jesus. Então ela foi escondida, tocou Jesus. E achou que poderia sair escondida. Então ela sentiu que foi curada. Quando ela ia sair escondida, Jesus fala: alguém me tocou. Aí chega Pedro, afobadão: Jesus, a multidão te aperta e te empurra. E você pergunta quem te tocou? Imagina Jesus pensando: Pedro, eu perguntei quem me tocou, não perguntei quem me empurrou e nem quem. Perguntei quem me tocou. Foi você? Não, então sai daí, rapaz. E mesmo quando Jesus falou isso, não, de mim saiu virtude. Aquela mulher estava escondida, mas quando ele disse: alguém me tocou. Quando aquela mulher, excluída da sociedade, longe de todas as pessoas, quando ela ouviu: alguém me tocou, ela parou. Espera aí, Jesus disse que eu sou alguém. Se Jesus disse que eu sou alguém, não vai ter um ser humano nessa multidão que vai dizer o contrário. Jesus te disse que você é alguém. Os samaritanos eram excluídos na época de Jesus. Aí Jesus vem e conta a parábola em Lucas 10 do bom samaritano, onde um samaritano vira exemplo para um sacerdote e para um levita. Samuel, não entendi o que você quis dizer até agora. Eu estou há tempão te dizendo que esse chamado é para você. Samuel, mas então qual era a diferença de homens como esses? Abraão, José, Davi, Paulo. Sabe qual era a diferença? Eles eram homens de Deus, porém eram homens. Mas sabe qual era a diferença deles? Eles estavam no processo. Eles não abandonaram o processo de Deus na vida deles. Samuel, me conta como é esse processo. Eu já falei. Samuel, se você cair, eu vou dar risada. Eu vou tentar mostrar como é que é o processo. Vamos dizer que ele começa aqui. Abraão e Ur dos Caldeus. Aí Deus diz: ó, sai da sua terra, da sua parentela, vou te levar para um lugar onde você não conhece, vai lá, vou fazer você ser uma bênção, vou farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Sai daí. Aí ele sai. Só que ele não sai da parentela dele. Papai, sobrinho, vem comigo. Vamos junto. Aí o processo, mas ele saiu. Ele saiu de Ur dos Caldeus, mas foi para Arã. Nossa, Samuel, você não consegue ficar muito bem equilibrado, né? Eu conseguia fazer isso, já fiz isso outras vezes. Aí ele está em Arã. Passam anos.
em Harã, com seu pai e com seu sobrinho. Aí seu pai ou morre, ou desiste, não sabe o que aconteceu direito. Ele sai de Harã e vai para Negueb. Só que com seu sobrinho, mas já melhorou. Seu pai não está junto, ele está saindo da parentela. Mais uma parte do processo. Chega em Negueb, os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão, e lá ele se separa do seu sobrinho. Mais uma parte do processo. Samuel, acabou o processo? Não. Ele começou a se apegar demais ao seu filho Isaque, e Deus testou o seu coração em Gênesis capítulo 22. E aí Deus pediu: Abraão, sacrifica o seu filho para mim. Ele foi obediente, levou até lá. Aí ele alcançou o ponto mais alto do processo. Tudo isso que eu falei, se passaram anos. Samuel, outro processo, Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Paulo diz assim: olha, dos apóstolos, eu sou o menor. Então ele começou, na visão dele, de todo mundo, ele só estava pior que 12. Então, dos apóstolos, eu sou o pior. Então, estou bem. Em outras palavras, eu estou bem. Só que em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele diz: olha, de todos os santos, ou seja, de todos os crentes, eu sou o menor. Opa, está mais humilde. Andou no processo. Está mais humilde. Só que, em Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, de todos os pecadores, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. De todos os pecadores, eu sou o principal. A humildade dele, ele passa por todo esse processo. Sabe qual é o grande problema de todos? É que nós temos saído do processo. Esse é o problema. Que existe um processo, que Deus entende que existe esse processo. Claro, Ele criou essa forma de processo. Mas a questão é que nós saímos do processo. Como a tribo de Benjamim, nós toleramos algumas coisas em nossas vidas que nos tiram desse processo. Samuel, como assim a tribo de Benjamim? Em Juízes no capítulo 1, no versículo 21, todas as tribos deveriam tomar posse da parte da terra que havia sido designada a elas. Cada tribo tinha uma parte da terra prometida. Só que a tribo de Benjamim, quando chegou na parte que lhe era devida, lá estavam os jebuseus. Então, para cima deles, né? Pescotapa, vamos para cima, vamos tirar esses caras daqui. É a ordem de Deus, a terra é nossa. Esse povo não tem pacto com Deus, esse povo é perverso, esse povo só faz o mal diante de Deus. Deus nos deu a terra, foi isso que eles fizeram? Não. Fizeram amizade com o Jebuseu. Toleraram Jebuseu em suas terras. Viveram pacificamente com os Jebuseus. Igual você que faz anos que está vivendo pacificamente com aquele pecado, com aquela intriga com aquela pessoa, com aquele problema de relacionamento com aquela outra pessoa, com esse problema de mentira em relação a algumas coisas. Sabe o que acontece mais para frente, quando você chega em Juízes, no capítulo 19, você encontra uma das passagens mais tristes da Bíblia Sagrada, em que um levita, ele entra na casa de uma pessoa com sua mulher para descansar. E os homens da tribo de Benjamim, chamados de filhos de Belial, que estavam se relacionando com os jebuseus, que foram influenciados pelos pecados dos jebuseus, que tinham aceitado viver pacificamente com os jebuseus, e agora estavam corrompidos também. Porque quando você tolera algumas coisas em sua vida, isso vai te corrompendo, você vai perdendo a noção da realidade, a noção do pecado, a noção da vontade de Deus. E quando chega aquele Levi, os homens de Belial dizem: olha, coloca este homem para fora que nós queremos abusar dele. Eu sei que, para resumir a história, quem acaba para fora da porta é a mulher desse levita. Nossa, Samuel, sempre sobrava para as mulheres, né? Sempre sobrava para as mulheres. E os homens daquela cidade, pasmem, da tribo de Benjamim, território onde Deus havia dado a eles, abusam a noite inteira daquela mulher. Samuel, está na Bíblia? Está na Bíblia. E isso acontece quando nós toleramos jebuseus em nossas vidas. Eles abusaram e pela manhã aquela mulher foi e se deitou à porta. E quando seu marido foi ver, ela já estava morta. Sabe o que ele fez?
ele cortou a sua mulher em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. E sabe o que diziam as tribos? Nem entre os ímpios, nem entre as pessoas que não conhecem a Deus, se viu algo assim. Porque quando o diabo consegue espaço na sua vida, ele te envergonha mais do que ele envergonha os que já são dele. Ele tem maior prazer em envergonhar, em destruir um filho de Deus, do que manter destruído alguém que já está na mão dele. Por isso eu te convido, nessa noite, mande os jebuseus embora da sua vida. 3 amigos foram para o monte orar. Chegando nesse monte, eles estavam lá juntos. Outras pessoas da igreja ficaram lá embaixo, orando também. Esses 3 amigos lá estavam orando, e Deus começou a tratar com eles. E um deles falou: olha, eu acho que esse momento é especial, nós precisamos confessar nossos pecados aqui uns aos outros. A Bíblia diz para nós que nós façamos isso. Um deles disse: eu tenho um problema sério, muito sério. Eu tenho um problema sério com mulher, com pornografia, e eu não consigo largar isso, então eu gostaria de colocar isso em oração e eu vou vencer isso. O outro rapaz disse: olha, eu tenho um problema mais sério do que o seu. Eu sou tentado por homens, tenho dificuldade nessa área. Então eu quero que Deus me liberte. Eu sei que isso não é de Deus, então eu quero que Deus me liberte disso. Aí chegou no terceiro, o terceiro disse: olha, o meu problema é mais grave que o de vocês 2 juntos. Então vamos orar. Aí foi baixar para orar, os outros: epa, para. Eu me confessei, abri meu coração, ele também. E agora você está aí, você tem que falar também, tem que confessar também. Ele disse: sabe o que é, meus irmãos? Eu tenho um problema mais grave que de vocês 2 juntos. Meu problema é a língua. Eu estou doidinho para descer lá embaixo e contar para todo mundo a safadeza de vocês. Deu risada, né, irmão? Nunca falou mal de ninguém, né? Nunca soltou uma fofoquinha, né? Só palavras para bem dizer ao Senhor. Nunca falou mal de ninguém. São problemas que têm de sair da nossa vida, porque nos tiram do processo. Olha como é destrutivo uma pessoa que sai do processo. Inclusive o pastor Josué Gonçalves contava uma história de um irmão da igreja dele, que um dia o filho dele de 9 anos de idade, andando na sala: eu preciso largar isso, o que eu faço? Um menino de 9 anos de idade, andando para cá e para lá, o pai estranhou: filho, o que é isso? Filho chorando, filho angustiado, disse: pai, uns amigos da minha escola começaram a me mostrar algumas coisas, algumas fotos, algumas imagens, e hoje eu estou olhando as piores coisas que podem existir na internet de pornografia. O pai foi pesquisar, foi na escola, viu a história desse amigo dele. Quando o pai fez uma pesquisa, percebeu que 90% da sala estava envolvido nesse tipo de coisa. O diabo não está tão preocupado em te tirar da igreja, sabia? Eu vou tirar ele da igreja, trabalhão para tirar da igreja. Sabe o que ele disse? Para quê? Deixa ele na igreja. Deixa ele na igreja. Desviado, mas dentro da igreja. Cheio de jebuseus, mas dentro da igreja. Melhor. Contagia os outros. Atrapalha o processo de outros. Vai me ajudar a instituir minha bandeira lá dentro também. Ou você pensa que você não tem responsabilidade na sua igreja? Você faz parte de um corpo. Se você está doente, a sua igreja sofre por sua causa. Nós temos responsabilidades que vão além da nossa própria pessoa. É um corpo. Pessoas não tratadas, por exemplo, no momento de louvor. Imagine alguém que tem um problema de relacionamento com seu pai. E durante o louvor começa a ministração de uma música falando que Deus é pai. O que essa pessoa que tem esse problema de relacionamento não curado vai logo associar Deus celestial com o seu